mais uma vez estamos aqui para colaborar com os trabalhos do nosso grupo. Sempre é uma alegria, né? Que as bênçãos do Criador possam ser sentidas em nossos corações e mentes, que o Divino Mestre nos inspire, que a espiritualidade superior nos ampare sempre. E como sempre nós abrimos ao acaso, né, o Evangelho segundo o Espiritismo para as nossas reflexões. Sabemos que o acaso não existe, de fato não pude comprovar agora, experienciei isso. Caiu o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E nas instruções dos Espíritos, novamente aparece a caridade material e a caridade moral. Lembro que minha última fala foi sobre a caridade. Então, existe uma coincidência? Na verdade, sabemos também que a coincidência é o dedo de Deus. Neste momento, então, está aqui novamente nos apontando para esta máxima das virtudes, que é a caridade. E a mensagem que nos caiu é de um espírito protetor de Leão, 1860. Começa com um questionamento. Meus amigos, ouvi vários de vós dizerem para si mesmos: como posso fazer a caridade se frequentemente não tenho o mesmo necessário? A caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazer a caridade em pensamentos, em palavras e em ações. Em pensamentos, orando pelos pobres abandonados que morreram sem ter podido mesmo ver a luz. Uma prece do coração os alivia. Em palavras, dirigindo aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos. Dizei aos homens irritados pelo desespero, pelas privações e que blasfemam do nome do Altíssimo: eu era como vós. Eu sofria, era infeliz, mas acreditei no Espiritismo. E vede, sou feliz agora. Aos velhos que vos dirão: é inútil, estou no fim do meu caminho. Morrerei como vivi. Dizei a estes: Deus tem para todos nós uma justiça igual. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. As crianças que, já viciadas por suas companhias, vão vagar pelos caminhos, prestes a sucumbirem sob as más tentações, dizei-lhes: Deus vos vê. Meus caros pequenos, e não temais em lhes repetir frequentemente essas doces palavras. Elas acabarão por germinar na sua jovem inteligência, e em lugar de pequenos vagabundos tereis feito homens. Está ainda aí uma caridade. Vários dentre vós dizem também: ora essa, somos tão numerosos na terra que Deus não pode nos ver a todos. Escutai bem isto, meus amigos. Quando estais sobre o cume de uma montanha, vosso olhar não abarca bilhões de grãos de areia que cobrem essa montanha? Pois bem, Deus vos vê da mesma forma. Ele vos deixa o livre-arbítrio, como deixais esses grãos de areia irem ao capricho do vento que os dispersa. Somente que Deus, em sua misericórdia infinita, colocou no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a, ela não vos dará senão bons conselhos. Às vezes, vós a entorpeceis, opondo-lhe o espírito do mal. Ela se cala então, mas estejais seguros de que a pobre abandonada se fará ouvir logo que lhe tiverdes deixado perceber a sombra do remorso. Escutai-a, interrogai-a e frequentemente vos consolareis com o conselho que dela tiverdes recebido. Meus amigos, a cada regimento novo, o general fornece uma bandeira. Eu vos dou esta máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Praticai esta máxima. Reuni-vos todos ao redor deste estandarte, e dele recebereis a felicidade e a consolação. Muito bem, então novamente a caridade se apresentando, né?
nos chamando a atenção, né? E a palavra que me veio muito na mente quando já lia anteriormente essa mensagem, a palavra esperança. Porque muitas vezes nós somos a única esperança de alguém naquele dia, naquele momento, naquela situação, durante aquela experiência. E muito agora, enquanto espíritas, né, tivemos essa misericórdia e essa providência e o privilégio e também o nosso momento de estarmos sob as luzes dessa doutrina e podermos despertar para estas verdades morais, né? Nesse caso, a caridade, que pode ser feita de múltiplas formas, aqui de N maneiras, né? Conforme o texto nos exemplifica algumas situações, e muitas vezes, de fato, nós nos deparamos no nosso dia a dia, no nosso lar, agora mais recolhidos, né? No nosso trabalho, para quem puder estar ativo, né? Muitas vezes nós nos deparamos com esses exemplos que foram colocados aqui por esse espírito protetor. E, de fato, eu me perguntei, qual é o nosso papel, qual é o meu papel frente a essas situações? De dar esperança, de ser a esperança, né? De ser a esperança desse velho que acha que não tem mais nada a contribuir, que nada mais acontecerá, por exemplo, se a morte física ocorrer, acaba tudo. Não, nós espíritas podemos dizer não, a vida não acaba, a morte é apenas um processo natural, é uma passagem, né? Nós não somos daqui, nós estamos aqui, né? Nós somos espíritos, estamos humanos, né? A nossa jornada segue em outras dimensões, né? E em relação às crianças, muitas vezes que estão ali em vulnerabilidade, em fragilidades, né? Ao nós repetirmos essas doces palavras, né? Podermos mudar ali um padrão de comportamento, um padrão mental, para que mais adiante se torne um adulto, né? Mais consciente, né? Um cidadão de bem, né? Que não se perca nessa jornada encarnatória aqui, que nós sabemos que depois ela segue e que esse momento de estar aqui precisa ser aproveitado, né? Aqueles que estão desesperados, nesse momento é muito frequente isso, pelo menos no meu trabalho, eu ainda posso, né, consigo trabalhar apesar das restrições, e eu tenho observado muito esse desespero nas pessoas, as pessoas não têm esperança em nada, em ninguém. E aí, às vezes, a gente pensa assim, será que eu posso falar de Deus para essa pessoa? A gente se melindra um pouco, porque pelo nosso ego, que nós muitas vezes não gostamos também de ser confrontados, de ser contrariados. As pessoas têm outros pontos de vista, muitas vezes não concordam com o nosso ponto de vista e às vezes nós não queremos nos expor. Mas atualmente eu percebo uma urgência nisso, as pessoas precisam ouvir falar de Deus, isso é esperança. Nesse momento tão desesperador, onde muitos perdem seus entes queridos, né? E não tem nem nada mais esperançoso do que a doutrina nos dizer de que a morte não existe, né? De que a morte é apenas um fenômeno natural. As pessoas continuam existindo depois da morte física. E a gente poder falar isso para as pessoas, quer consolo maior do que esse? Né? E muitas vezes nós nos silenciamos, nós nos melindramos, né? Nós estamos em 2020, então muito já se fala, a própria ciência também já abriu muitos leques, já considera muitas coisas. Então hoje, graças a Deus, a gente pode falar sobre a imortalidade da alma, sobre a reencarnação, né? E isso traz muita esperança para as pessoas, isso é caridade moral, né? Às vezes nós pensamos, mas eu não tenho nada a oferecer. Temos sim, todos nós temos. O pouco que nós já trilhamos dentro do Espiritismo já vai ser a luz para alguém.
para um irmão nosso, né, que possa, no momento desesperador, estar necessitando dessa palavra, né, dessa orientação, desse aprendizado que nós já tivemos, até de experiências nossas que nós também já tenhamos passado, nós podemos colocar e dizer que a gente está ao lado, porque todos nós vivemos experiências boas e não tão boas, todos nós temos desafios, o desafio faz parte dessa existência aqui, poder colocar isso para as pessoas, né? Sem melindre, né? Sem medo, deixando o ego quietinho, né? Podemos colocar muitas vezes só como nosso ponto de vista, olha, eu entendo desta forma, né? Dentro da filosofia, da doutrina espírita eu encontro essas explicações, existem maneiras da gente se colocar e colocar para que as pessoas possam realmente absorver aquilo que nós estamos querendo passar, estamos querendo colocar, para que a pessoa não deturpe o entendimento das coisas, e podemos ter a certeza de que sempre estamos amparados por essa espiritualidade maior, ainda mais num momento como esse, a espiritualidade está muito ativa, então podemos confiar de que nunca estamos sozinhos, e que a nossa palavra, né, chama também muito para aquilo que a gente fala, de fato, então que aquilo que saia da nossa boca possa ser um alento, possa ser uma esperança, possa ser uma orientação, possa ser um guia, né? Como no caso aqui cita da criança, do jovem, né? Dos pequenos, que muitas vezes aquilo que nós falamos vai ser um guia para a vida toda, né? Aquilo grava na mente e aquele ser vai seguir a sua jornada com aquilo em mente, né? E isso de tempos em tempos retoma, ou dependendo das situações que ele está enfrentando, ele vai recordar, né? Então, como é importante, né, meus irmãos, o cuidado que a gente tem que ter com aquilo que nós expressamos, com aquilo que nós colocamos para os outros, né? E a doutrina sempre será o nosso norte, né? Se tivermos dúvidas, que recorramos, né, as obras básicas que com certeza vão nos trazer a orientação, o conteúdo, aquilo que nos falta para que a gente possa transmitir isso aos nossos irmãos em diferentes situações, né? E a gente fala muito do externo, mas nesse momento a gente está convivendo muito entre as famílias, né? Então os desafios também são muito grandes, né? São grandes, diga-se de passagem, né? Então muitas vezes nós precisamos respirar fundo, né? E cuidar com aquilo que a gente vai falar, né? Para não ofender, para construir, que a nossa palavra seja sempre uma construção positiva, né? Independente da situação que nós estivermos enfrentando ou nos colocando, que ela seja algo positivo, que possa trazer algo positivo para aquele que eu estiver falando, né? Chama também a nossa atenção, né, para a nossa sentinela, que é a nossa consciência, né? Ela nos alerta, ops, pisei na bola, né? Ai, não era para ter falado isso, né? Então, ou não era por aí o caminho, vamos voltar e vamos começar de novo. Até isso nós também podemos falar, né? Porque quando nós nos colocamos como espíritas, nós não somos melhores, né? Muito pelo contrário, muitas vezes, né? Senão não estaríamos chegado na doutrina espírita, né? E é importante nós nos colocarmos de igual para igual em relação aos nossos irmãos, né? Talvez nós tenhamos chegado só um pouquinho antes a essa doutrina, por necessidade nossa, né? E que a gente possa também compartilhar com os nossos irmãos dessa riqueza, né? De felicidade que a doutrina proporciona para nós, independente das situações que nós estejamos vivendo. Então, que a gente possa conseguir colocar isso num entendimento acessível,
aqueles que nos cercam, para que eles também possam usufruir dessa felicidade que a doutrina traz para nós, né? De colocar de que Deus a todos nós atende, de que Ele não é um juiz, né? Que o nosso juiz sentinela é a nossa consciência, ela que irá nos alertar dos equívocos que nós tenhamos cometido ou venhamos a cometer, né? E de que o fato de estarmos encarnados aqui são os desafios que nós vamos enfrentar. Muitas vezes nós vamos ter um bom desempenho, outras vezes nem tanto, né? E quando essa sentinela acionar, sempre é para o nosso bem, sempre é para nós revermos, reflexionarmos, mudarmos de atitude, mudar as escolhas, né? Nos colocarmos sempre como irmãos, como iguais, como aprendizes, né? Que também enfrentam seus desafios, né? Mas que eles possam ter em nós um exemplo, muito antes até da nossa fala, mas quando a fala se fizer necessário, muitas vezes ela se faz, nesse momento eu tenho percebido que se faz muito necessário falar para as pessoas, consolar as pessoas, dar esperança para as pessoas. Esperança, ó, novamente. E eu vejo nós espíritas hoje assim, a esperança, como a esperança no meio de todos esses desafios que nós enfrentamos. E as pessoas estão carentes, sim, desta esperança, de uma palavra amiga, de um consolo, né? Então, que nós possamos ser os instrumentos do Mestre, da espiritualidade, dos prepostos do Mestre Jesus, né? E de Deus, né? Os que possam estar aqui nesse momento passando essa mensagem de consolo e de alento e de esperança a todos, né? Então, meus irmãos, era isso. Vamos nos despedindo, que possamos nos reencontrar outras vezes. Saudamos também a todos aqueles que não são do grupo, que não frequentam o grupo, que sejam todos bem-vindos, possam se sentir acolhidos neste canal e também buscar e ter a esperança que tanto todos nós precisamos neste momento. Esperança de dias melhores, esperança de que vai mudar, né? A lei do progresso opera incessantemente e sempre é avante, nunca para nós decairmos, sempre avançamos, né? Então, que a paz do Divino Mestre possa estar com todos e até uma próxima oportunidade.